Aqui me parece que é de essencial, fundamental importância, nestes encontros, trabalharmos juntos esta relação entre esse sentido do eu, que é o ego, e a não dualidade, que é a Advaita. A expressão Advaita significa o primeiro sem o segundo. E esse sentido do eu é a presença desta ego-identidade. Então, ego e Advaita. Uma compreensão real a respeito daquilo que está intimamente ligado à presença deste sentido de separação em nós, que é a presença desta mente egóica. Uma visão direta a respeito disso representa o fim do elemento principal desta ego-identidade, que é a presença da autoimagem. Assim, essa estreita relação entre você, como pessoa, e a autoimagem é algo muito claro. Olhar com clareza isso, tomar ciência plena disso, é abrir esta porta para o fim desta autoimagem. É o que estaremos abordando aqui com você, neste encontro, nesta fala. Antes de tudo, é fundamental isso. Tomar ciência de como nós estamos funcionando internamente, psicologicamente. A resposta que você tem para o momento presente, para este instante, para este momento. Qual é esta relação e como ela acontece entre você e a experiência desse momento? Toda experiência que temos são experiências que só são experiências porque são reconhecidas. Quando nós temos o reconhecimento do momento, nós temos o reconhecimento do momento em razão da presença da memória. Assim, a memória é o elemento principal no reconhecimento. E a presença da memória é a presença do pensamento. Então, nós precisamos compreender, antes de tudo, o que é o pensamento. Já que o pensamento, ele se mostra como o elemento principal nesse contexto das relações. Aqui juntos, nós estamos estudando com você como a mente acontece, como a mente funciona. A verdade sobre a mente. A visão direta desta mecânica, que é a mecânica do pensar. É isso que nos revela aquilo que está além da mente, além do eu, além desta autoimagem. Quando você tem um problema técnico, se, por exemplo, você tem um problema de hidráulica, e você conhece hidráulica, ou se você tem um problema elétrico, e você conhece eletricidade, sabe como lidar com esse aspecto técnico, que são esses mecanismos elétricos,
Esse seu contato com esta situação não é, de fato, algo insolúvel. Há uma resposta para esta dada situação, para este problema. Então, se você conhece eletricidade, você sabe encontrar a pane, o problema. Se você conhece hidráulica, você sabe encontrar um problema nas tubulações, no encanamento, porque esse é o seu conhecimento técnico. Portanto, lidar com a mente é algo semelhante. A forma como a mente em nós funciona é de uma forma problemática. Psicologicamente, internamente, dentro de nós mesmos. Toda essa mecânica de funcionamento cerebral, no que diz respeito ao movimento do pensamento. Nós não temos a perícia, não temos a técnica, não temos a visão de como isso acontece, de como isso se processa. Quando você está ansioso, ou com medo, ou com raiva, ou triste, deprimido, esse estado interno psicológico, a mente como ela está acontecendo nesse instante, está em pane. E nós não sabemos lidar com isso, porque nós não temos a visão completa desta mecânica, de como o pensamento acontece com as suas imagens, seus símbolos, suas representações mentais. Toda a nossa ênfase aqui, nesses encontros, consiste nesse estudo de nós mesmos, nesse aprender sobre nós mesmos. Esta autodescoberta lhe dá a visão clara de uma mente livre de conflitos, de desordem, de confusão, de problemas. Nós não temos isso, porque nós não nos colocamos para esta investigação, como agora aqui estamos propondo. Compreender que a pessoa, esse mim, esse eu, é uma representação mental sobre quem é você dentro do cérebro. O seu cérebro funciona assim. Ele é parte desta mente. Assim como esse intelecto é parte desta mecânica cerebral. E nós estamos psicologicamente funcionando desta forma. Nós temos uma imagem construída, estabelecida em nós, pelas lembranças do passado, pelas experiências pelas quais passamos. Estas recordações, elas deram formação a esta estrutura psicológica. Deram formação a esta autoimagem. E é assim que você se mostra na vida. Portanto, você e a autoimagem não se separam. Esta autoimagem, ela está funcionando em desordem. É bem simples essa constatação. Quando você é elogiado,
você fica feliz. Mas quando você é criticado, você fica triste. Quando você é desafiado, você se vê irritado. Ou possuído de uma motivação, possuído de um ânimo para responder àquele desafio, para provar a si mesmo que você é especial, que você é melhor, que você é capaz. Nós não percebemos com clareza, mas a forma como nós temos funcionado, como estamos funcionando, a partir do esforço de controlar, nesse desejo de ser melhor, nesse desejo de se livrar do pior, tudo isso é parte de estados internos dentro de nós, conflituosos. A base mesma, a origem verdadeira de todos os problemas dentro desta ego-identidade. Esta condição psicológica de dependência a elogios e a críticas, de dependência a desafios para tomar ações, a partir do esforço, na tentativa de provar para si mesmo alguma coisa, tudo isso representa estados internos conflituosos, aflitivos, de sofrimento. Isso está dentro desse aspecto do ego. Isso está presente como parte desse sentido de separação da própria vida. Portanto, não existe liberdade, não existe paz. Não há esse espaço de silêncio, de serenidade, de compreensão da vida. Nada sabemos sobre a real felicidade, que é bem-aventurança. Nós temos momentos felizes. A maioria das pessoas consideram esses momentos felizes como sendo a felicidade. Elas chegam a dizer, não existe felicidade, existem momentos felizes. Sim, elas estão certíssimas. Porque essa é a experiência delas. Mas esta não é a verdade quando ela está presente aqui. Quando há uma real visão da felicidade, a presença da felicidade é bem-aventurança. Não é algo para o ego, para a pessoa, para o eu, como nós acreditamos. Assim como a presença do amor e da liberdade. Só há liberdade quando temos um espaço livre do centro. Quando você olha para um objeto, em torno daquele objeto há um espaço. O objeto está exatamente no centro de qualquer espaço. Ao ver o objeto, há um espaço em volta do objeto. O objeto é visível, o espaço é invisível, mas ele está ali. O único espaço que nós conhecemos na vida é o espaço a partir de um centro. Esse centro é o eu. Esse centro é o ego. Semelhante a um objeto que tem espaço ao redor de si mesmo, esse sentido do ego
tem um espaço. Toda atuação do ego, deste mim, desta autoimagem, é a atuação dentro desse espaço. E esse espaço é limitado. Sempre é limitado. Esta é a ausência da liberdade da qual estamos falando. A liberdade é a possibilidade de movimentação. Por que é tão preciosa a liberdade? Porque sem a liberdade há uma restrição, há uma limitação, há um cerceamento da liberdade. Esse cerceamento é a não condição de movimentação. Quando você não pode se movimentar, você está preso. Esta prisão é a ausência da liberdade. Nós precisamos na vida da liberdade. O sentido do eu, do ego, ele está prisioneiro dentro do seu próprio espaço. Esta é a condição da autoimagem. Toda a infelicidade no ser humano é em razão da ausência da liberdade. Portanto, aqui quando usamos a expressão liberdade, estamos falando da liberdade real. Desta liberdade que está presente quando não existe mais esse centro, que é o eu, que é o ego. Então, há um espaço presente. É nesse espaço que está presente a felicidade. É nele que está presente o amor. Mas observe, assim como a liberdade não é para alguém, a real liberdade é exatamente quando esse alguém não está, quando esse ego não está. Semelhantemente, é a presença do amor. O amor é aquilo que está presente quando não há mais esse sentido do eu. A felicidade é aquilo que está presente quando não existe mais esse eu. Não é a felicidade para alguém, não é o amor para alguém, não é a liberdade para alguém. A liberdade é a natureza de Deus, assim como o amor e a felicidade. A realidade daquilo que essencialmente é você. Quando não há mais esta autoimagem. Portanto, não se trata desse você, como você se vê. Se trata desse você desconhecido, indescritível. Como é o amor, como é a felicidade, como é a própria liberdade. É isso que nós estamos aqui lhe propondo neste momento. Ter da vida uma aproximação livre da autoimagem. Quando temos o fim da autoimagem. Porque é uma compreensão da verdade sobre o pensamento. Temos que nos libertar do pensamento. E nós nos libertamos do pensamento quando nós compreendemos a verdade sobre o pensar. Não sabemos o que é o pensar. Nós estamos nos confundindo com o modelo do pensamento. E esse modelo do pensamento que nós conhecemos é o pensamento psicológico. É o pensamento que está dando constituição, abalizamento, estrutura para este eu, para este ego. Lidar com a verdade do pensar. Precisamos descobrir o que é o pensar. O pensar é aquilo que está presente, assim como o sentir.
e o agir quando o eu não está. Nós não aprendemos a pensar. Nos deram o que pensar, nos deram os motivos e as razões sobre o que pensar. Há por detrás destas razões e motivos o elemento do eu, carregado de desejos e medos. Isso é parte da vontade, do querer, do próprio ego. Essa não é a verdade sobre o que é o pensar. Essa é a visão particular de uma mente condicionada, que lhe foi ensinada sobre o que pensar. A nossa psicológica condição é de ter pensamentos de fundo de condicionamento, com base em condicionamentos psicológicos, religiosos, filosóficos, políticos, de tradição familiar. Temos um cérebro condicionado. Esse cérebro condicionado está em pane. E ninguém pode atender esta pane, resolver esse problema. Por fim, a esta condição interna, a não ser nós mesmos. É a compreensão da verdade sobre você, o fim da ilusão deste ego. Um especialista, um analista, um terapeuta, todos podem ser de uma certa ajuda, ou não. Mas o elemento fundamental para o fim desta ego-identidade, dessa ilusão de separação entre você e a vida, entre você e Deus, é a compreensão de si mesmo. É a visão da verdade sobre você. Esses encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, tem esse propósito. São 2 dias. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Aqui está o link. Além disso, nós temos os nossos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A única realidade é a realidade do seu ser. E ela definitivamente não é humana. Não é animal, não é vegetal, não é mineral. É a realidade de Deus. O que é esse sentido de dualidade? É a ideia